para a aula de biologia, nós vamos ao complemento da segunda lei de Mendel. Então, na aula de biologia, né, de 15 dias ali que nós tivemos, foi explicado o porquê da segunda lei de Mendel e também que o passo mais importante e a única novidade que tem aqui é o encontro de gametas. Então, para que eu realmente faça agora os cruzamentos, eu primeiro preciso ter os gametas, né, as possibilidades de gametas para colocar então no quadro de Pinet para fazer o cruzamento. Então aqui, segunda lei de Mendel. Nós temos aqui um quadro de Pinet, como vocês podem visualizar, ele é maior, ele não tem somente 4 probabilidades, como lá na primeira lei de Mendel, porque agora nós vamos observar mais de uma característica. Então, assim, além de falar da cor da semente, nós vamos falar do aspecto da semente, nós vamos falar da cor da flor, do tamanho da planta. Então, tem várias características que podem ser analisadas de uma única maneira, tá? Por isso que a segunda lei de Mendel, as possibilidades agora são maiores, porque, na verdade, há mais possibilidades de encontro de gametas. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo 1, é sobre a experiência de Mendel. Aqui na geração F2, nós temos, nessa geração, quadro de Pinet, onde houve, na verdade, o cruzamento, né, a autopolinização de ervilhas que foram originadas da geração parental. Qual era a geração parental na segunda lei de Mendel? Então, tinha, parental é pura, né? A planta que era a semente pura amarela, com a semente lisa também pura. Então, ela foi cruzada com a semente verde e rugosa. Por isso que é a geração parental, ambas eram puras. E daí obteve a F1, e lá na F1, eles eram totalmente heterozigotos, né? Fazendo esse cruzamento, nós vamos obter Vzão, Vzinho, Rzão e Rzinho. Então, aqui foi feita uma autopolinização que gerou, então, a F2, que são estas outras possibilidades. Então, só que para eu chegar nesse quadro de Pinet, eu tenho que fazer o encontro de gametas. Se é uma autopolinização, ela será cruzada com ela mesma. Então, eu tenho que colocar aqui do lado o mesmo genótipo, porque ela será cruzada com ela mesma. Faço encontro de gametas. Então, já foi explicado naquela aula e é de suma importância que você entenda essa parte, tá? Se você ainda não entendeu, volte, assista quantas vezes for necessário, ou talvez se você não me entende, vá lá no YouTube, tem mais videoaulas de outros professores que lhe explicam de outras maneiras, mas tente entender porque é de suma importância aqui. Então, nós temos a primeira letra, que é o Vzão. O Vzão, né, aqui vai, essa característica para a cor da semente, que é Vzão e Vzinho, vai sofrer meiose, então por isso que eu tenho que separar. O Vzão, ele poderá se encontrar lá no gameta com o Rzão. Mas também tem o Rzinho, né? Então ele poderá também se encontrar com o Rzinho. Então aqui eu já tenho duas possibilidades de gametas. O Vzão com o Rzão e o Vzão com o Rzinho. Mas é heterozigoto, eu tenho o Vzinho, então eu também tenho que fazer do Vzinho, porque é uma outra possibilidade. Daí eu lembro que eu coloquei para vocês que simplesmente coloca uma barrinha aqui do lado e substitui o Vzão pelo Vzinho, que vai te dar a mesma resposta, tá? Vzinho com Rzão ou Vzinho com Rzinho. Eu tenho 4 gametas, né? 4 possíveis gametas desta planta de ervilha aqui. Então, eu vou colocá-los, aqui no meu quadro de Pinet, ó. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho, que são os gametas que eu encontrei. Como ele será uma autopolinização, então eu tenho os mesmos gametas aqui do lado. Não preciso encontrar novamente os gametas, porque eu já encontrei, ó, é o mesmo genótipo
das duas plantas, porque é uma autopolinização. Então, eu coloco aqui do lado, aumento o meu quadro de Pinet, né? Agora não são mais 4 possibilidades, agora eu tenho 16. Aumento esse quadro de Pinet e faço o encontro. Vzão com Vzão, Rzão com Rzão. Está aqui. Vzão, Vzão, agora eu tenho Rzinho com Rzão. Ó, e eu só faço o encontro desses gametas que vocês já sabem, né, a partir deste ponto aqui. Então, após eu fazer o encontro de gametas, eu tenho que analisar os resultados. Então, por exemplo, a ervilha é amarela e ela é lisa. Se tem um Vzão é amarela, se tem um Rzão é lisa. Então, eu tenho que procurar aqui quantas que são amarelas e quantas que são lisas, né? Então, eu tenho amarela com lisa, aqui eu também tenho, aqui eu também tenho. Ó, vai me dar 9 possibilidades, tá? De amarelas e lisas. Amarelas e lisas, amarelas e lisas. Então, eu tenho 9 possibilidades. Então, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 que são amarelas e lisas de 16 possibilidades. Posso fazer em forma de porcentagem também? Pode, com certeza, né? Se eu tenho 16 possibilidades, então qual seria o nível aqui de porcentagem de cada possibilidade desse? Divido por 100 e depois eu multiplico pelo 9 e daí eu terei, né, o tanto de porcentagem, ou seja, a minha probabilidade, né, de ervilhas amarelas e lisas. Agora aqui, ó, tem Vzão, é amarela, só que tem Rzinho, não é lisa, é rugosa. Então, amarela e rugosa. Então, amarela e rugosa. Ó, quando eu tenho amarela e rugosa, eu tenho 3 possibilidades, 3 de 16. Né? Então, assim, eu vou fazendo o meu resultado fenotípico. Aqui, eu não tenho amarelo, olha aqui, ó, tem Vzinho, é verde. Então, é verde, mas é lisa. Verde e lisa. Verde e lisa. Eu tenho 3 também. Então, é 3 de 16 possibilidades que são verdes e lisas. E aqui eu tenho a totalmente recessiva, que é uma de 16 possibilidades, ou seja, que é a porcentagem menor. Então, isso aqui é já de acordo, né, com a primeira lei de Mendel, que é a leitura fenotípica, que é o resultado que nós obtivemos. Então, aqui do lado, né, conforme já foi explicado, ó, a geração parental eram sementes lisas e amarelas puras e as sementes rugosas e verdes puras. Daí lá na F1, todas elas deram sementes lisas e amarelas, sim, porque, né, deram 100% heterozigotas, então é a característica dominante que prevalece. E qual é o resultado? Se tem Rzão e Vzão, é lisa e amarela. Se tem Rzão, Vzinho, lisa e verde, que é aquela leitura que a gente acabou de fazer. Então, aqui seria a resposta. Preciso, então, fazer o quadro de Pinet para chegar naqueles resultados na segunda lei de Mendel? Preciso realmente fazer um quadro, né, com 16 possibilidades, com 32 possibilidades, com 64 possibilidades? Não necessariamente, tá? Tem um macete matemático também para isso. Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que é 3 vezes heterozigoto ou também tri-híbrido. Então, este indivíduo será Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. E será cruzado com o indivíduo com o mesmo genótipo dele. Azão, Azinho, né? 3 vezes heterozigoto. Se eu fizer o encontro de gametas, ou seja, se eu encontrar os gametas deste indivíduo e fizer um quadro de Pinet, vai me dar um quadro de Pinet de muitas possibilidades, tá? Ou seja, de 64 possibilidades. Então, fica inviável, né? É uma folha de caderno para que eu faça somente esse cruzamento. É um cruzamento cansativo. Você pode copiar uma letra errada, você pode se perder no meio da contagem para ver as características que você encontrou. Então, é muito mais cansativo, tá? Então, tem um macete para isso. Como que eu faço?
Por exemplo, eu tenho a característica para a letra A, que ambos são heterozigotos, não é? Então, eu pego essa característica para a letra A e faço o cruzamento à parte. Depois, como se fosse a primeira lei de Mendel, eu pego a característica para o B dos dois indivíduos e faço o cruzamento também à parte. E depois eu pego a característica, né, do C e também faço aqui dos dois indivíduos à parte. Então, eu posso fazer esses cruzamentos de forma separada. Aqui o que está me colocando em ênfase, né, por exemplo, eu quero saber quantos indivíduos terão o genótipo Azão, Azão, Bzão, Bzinho e Czinho, Czinho. Então, dentro de um quadro de Pinet de 64 possibilidades, quantos indivíduos terão este genótipo aqui? Então, primeira coisa, eu teria que encontrar os gametas, que dará muitos gametas, tá? E depois de encontrar os gametas, eu teria que fazer o quadro de Pinet, que seria enorme. Então, eu posso fazer de forma isolada. Aqui, para a característica A, eu tenho as 4 possibilidades. Quantas possibilidades que eu encontrei para azão, azão, que é o genótipo que eu preciso encontrar, né, destes indivíduos aqui. Então, eu encontrei um quarto, ó. Um de 4 possibilidades são azão, azão. Quantas possibilidades, né, que eu consigo encontrar de Bzão e Bzinho para esta característica? Então, no segundo cruzamento, eu tenho 2 possibilidades de Bzão, Bzinho, ó. Eu tenho 2 quartos. E Czinho e Czinho, eu tenho 1 quarto de possibilidade, que é o Czinho, Czinho. Então, agora o que eu faço? Eu multiplico todas essas possibilidades para que eu possa, então, encontrar o meu resultado final. Então, eu tenho 1 quarto de azão, azão. Então, eu tenho 1 quarto. Eu vou colocar aqui 1 quarto. Multiplico. Quantos que eu encontrei de Bzão, Bzinho? 2 quartos. Coloco 2 quartos. Se eu quero simplificar, eu posso colocar um meio como a questão está me dizendo, tá? Só que se eu colocar o meio, vai me dar só 32 possibilidades. E este cruzamento é de 64 possibilidades. Então, depois eu teria que dobrar esse meu resultado aqui. Então, eu acho inviável para vocês essa parte matemática aqui, tá? Vamos fazer a parte matemática mais correta para que não fique mais uma confusão na cabeça de vocês. Então, eu tenho 2 quartos de Bzão, Bzinho, ó, 2 quartos. E o Czinho, Czinho, eu tenho 1 quarto. Então, eu coloco aqui 1 quarto do Czinho, Czinho. Ou seja, ó, 1 quarto azão, azão, 2 quartos que eu encontrei do Bzão, Bzinho e 1 quarto do Czinho, Czinho. Qual é o meu resultado? Eu tenho, multiplico agora, né? 1 vezes 2 vezes 1, eu tenho 2. 4 vezes 4 vai me dar 16. E 16 vezes 4, então, eu terei 64 possibilidades. Ou seja, se eu fizer este cruzamento aqui, eu terei um quadro de Pinet de 64 possibilidades. E dentro dessas 64 possibilidades, eu irei encontrar somente 2 possibilidades, ou seja, eu vou encontrar somente 2 genótipos azão, azão, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, tá? Então, é muito mais fácil, né, e rápido eu fazer de forma isolada quando o quadro de Pinet for muito grande, ok? Isso é um macete bem bacana para vocês, tá? Já vou colocar aqui como que ficaria o resultado dentro de um quadro de Pinet para que vocês visualizem. Então, aqui, vou colocar de novo sobre esse macete matemático, então, para que a gente visualize como que ficaria na prática, né?
Então, lá no cruzamento que Mendel fez com as ervilhas, lá em F2, ele tinha duplamente heterozigoto. Vzão, Vzinho e Rzão, Rzinho. Fez uma autofecundação. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, para eu não fazer o quadro de Pinet, né, com 16 possibilidades, eu vou fazer o cruzamento de forma isolada. Então, eu vou pegar a característica Vzão e Vzinho e vou cruzar com Vzão e Vzinho lá do outro lado, de forma separada. A mesma sobre a textura da semente, né, que é o Rzão e o Rzinho, vou lá cruzar com outro Rzão, Rzinho, que está aqui, o meu cruzamento. Então, eu vou fazer de forma isolada. Vou fazer aqui o quadro de Pinet, que é somente 4 possibilidades em vez de 16. Coloco as letras aqui, isso aqui vocês também já sabem, né? Então, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Aqui do lado, a mesma, né? Eu sei que vai me dar Rzão, Rzão, vai me dar o Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho, Rzinho. Pronto, já fiz o cruzamento. Agora, qual é o meu resultado, né, fenotípico aqui? Quantas que aqui fala da cor, né? Então, quantas ervilhas que são amarelas? 3/4 são amarelas. E eu tenho 1/4 que é verde. Aqui é sobre a textura, né? Quantas que são lisas e quantas que são rugosas. Bom, 3/4 são sementes lisas. E 1/4, que é a característica recessiva, é de semente rugosa. Tá, de forma separada. Mas e agora, né, eu preciso saber quais são os fenótipos de acordo à primeira lei de Mendel. Então, eu quero saber quantas que são amarelas e lisas, como nesse quadro aqui que a gente fez aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, quantas que são sementes lisas e amarelas, quantas que são lisas e verdes, quantas que são rugosas e amarelas, quantas que são rugosas e verdes. Então, é como se eu tivesse este quadro de Pinet pronto aqui. Tá? Em vez de fazer este quadro, eu fiz de forma isolada. Então, eu preciso agora dar a resposta matemática, né? Que é o tanto das características. Vamos lá. Eu vou pegar, eu quero saber quantas que são ervilhas amarelas e lisas. Então, amarelas e lisas. Então, eu multiplico. Eu coloco agora o 3/4 da ervilha amarela. 3 vezes 3 me dará 9. 4 vezes 4 me dará 16. Ou seja, 9 de 16 dentro daquele quadro de Pinet são amarelas e lisas. Também quero saber quantas ervilhas que são verdes e rugosas, ou seja, ambas as características são recessivas. Então, eu multiplico, né? A verde eu tenho 1/4, então eu trouxe para cá, e rugosa 1/4. Então, 1 vezes 1, eu tenho 1. 4 vezes 4, eu tenho 16. Então, lá dentro das 16 possibilidades, eu tenho somente uma que é totalmente recessiva. Mas tem mais características de acordo com o que a gente viu naquele quadro de Pinet anterior, né? Tem mais. Então, eu também quero saber quantas que são amarelas, mas que são de aspecto rugosas. Então, eu tenho que fazer, agora eu vou trazer a rugosa, que é 1/4, né? Ó, esse 1/4 aqui, ó.
vou trazer para cá e vou multiplicar com a amarela. Então, 1 vezes 3, eu tenho 3. 4 vezes 4, 16. Ou seja, 3 dentro das 16 possibilidades são amarelas e rugosas. Mas eu tenho mais um fenótipo ainda para fazer. Quantas que são verdes e lisas? Então, de cor verde, mas de aspecto lisa. Então, eu trago lisa para cá, que é 3/4, e multiplico com a cor verde. Então, eu tenho 3 vezes 1, 3, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 3 de 16 de sementes verdes e aspecto da semente lisa. Então, eu posso fazer assim, que é a parte mais matemática, né? Ou eu posso também fazer no quadro de Pinet, como este, ó. O resultado vai ser o mesmo, tá? A parte matemática será a mesma, ó. 9 de 16 são sementes lisas e amarelas, 3 de 16 lisas e verdes, 3 de 16 rugosas e amarelas e 1 de 16 rugosas e verdes, que é o que a gente visualizou aqui neste cruzamento. São essas as respostas. Então, agora vamos sair um pouco das ervilhas e ver então como que funciona na prática com outras características essa segunda lei de Mendel. Então, imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal, ela casa-se com um homem de olhos claros e míope. Bom, se a mulher tem olhos escuros e visão normal e tem este genótipo, eu já sei quais características que são dominantes e quais que são recessivas. Se ela tem olhos escuros e ela ganhou Czão e Czinho para isso, significa que olhos escuros é a característica dominante. Se ela tem visão normal e ganhou Mzão e Mzinho para isso, significa que ela tem a característica dominante. Então, o homem tem olhos claros e míope, ele é totalmente recessivo. Então, essa informação aqui, ó, sabendo que olhos escuros e visão normal são determinados por genes dominantes, não precisaria ter na questão, tá? Porque qualquer aluno que estuda genética tem que saber fazer essa interpretação. Se ela tem este genótipo para estas características, então, por consequência, né, as características que são opostas a ela são características recessivas, ok? Então, vamos ao cruzamento. Então, primeiro, eu tenho que colocar o genótipo dos indivíduos, né? Então, o homem, ele é totalmente recessivo, como a própria questão diz. Então, para o homem, eu tenho que dar Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho, porque ele é míope e tem olhos claros. A mulher, a questão já me diz que ela é duplamente heterozigota, ou seja, de híbrida, né? Ela é 2 vezes híbrida. Daí, para fazer o cruzamento, eu tenho que encontrar os gametas destes indivíduos. Então, aqui o meu quadro de Pinet não será tão grande, porque o homem ele é homozigoto, então ele terá menos gametas, menos possibilidades de gametas, tá? Quanto mais heterozigoto for, mais gametas terão para colocar no quadro de Pinet. Então, o homem, vamos encontrar o gameta do homem primeiro. Pego a primeira letra, que é o Czinho. O Czinho poderá se encontrar com quem na formação dos gametas? Só tem Mzinho, só. Porque ele é homozigoto, então quanto mais homozigoto for, né, ou seja, por mais características, 2, 3 ou 4, ele terá menos gametas. Então o homem será somente Czinho, Mzinho. Agora, a mulher, ela é duplamente heterozigota, então para a mulher a gente vai encontrar muito mais gametas, tá? Então eu pego a letra da mulher, que é o Czão, a primeira letra. Esse Czão poderá se encontrar com quem na formação dos gametas, né? Poderá se encontrar com o Mzão ou
poderá se encontrar com Mzinho. Então, eu tenho 4 possibilidades. Czão, Mzão ou Czão, Mzinho. Uma mulher é heterozigota, ela tem o Czinho também aqui faltando, né? Uma outra possibilidade de encontro de gametas. Então, eu troco o Czão pelo Czinho, Mzão e Czinho, Mzinho. Daí, eu faço agora o meu quadro de Pinet, porque aqui o meu quadro de Pinet ele dará pequeno, então eu não preciso fazer esses cruzamentos de forma separada, né, como eu coloquei antes para vocês. Aquela forma matemática lá que eu coloquei de cruzamentos é realmente para facilitar quando o quadro de Pinet for muito grande, né, quando eu tenho lá 16, 32 possibilidades, mas quando eu não tenho tantos gametas assim, o meu quadro de Pinet dará pequeno. Então, ó, o gameta que nós encontramos do homem está aqui e o que nós encontramos da mulher são 4, né? Então, da mulher, Czão, Mzão, Czinho, Mzão, Czão, Mzinho e Czinho, Mzinho. Então, aqui me dará somente 4 possibilidades, graças ao homem que é duplamente homozigoto. Então, agora faço a união, né? Czão, Czinho. E aqui eu tenho o Mzão com o Mzinho. Czinho com Czinho. Mzão com o Mzinho. Czão, Czinho. Mzinho, Mzinho. E Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Então, agora vamos ao resultado. Aqui está perguntando a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Bom, para ter olhos claros, né, ela precisa ser Czinho, Czinho. Visão normal tem que ter pelo menos um Mzão. Então, primeiro vamos nos olhos claros. Olhos claros, eu tenho 2 possibilidades de olhos claros. E visão normal, eu tenho uma possibilidade, que está aqui. Então, dentro das 4, eu tenho uma de 4 possibilidades de ter uma criança de olhos claros e visão normal. Ou seja, né, para ter olhos claros, tem que ter Czinho, Czinho, e para ter a visão normal, eu tenho que ter pelo menos um Mzão. Então, eu tenho uma possibilidade dentro de 4. Então, como esse quadro de Pinet ele é menor, não preciso usar de outra forma para eu fazer esse cruzamento, tá? Então, isso tem que ficar bem claro. Então, por hoje é só, né? Por hoje é realmente como que a gente coloca na prática a segunda lei de Mendel. Interpretação, saber genótipo, fazer a leitura de fenótipo, isso tudo vocês já faziam na primeira lei de Mendel. Então, a única novidade aqui é que o quadro de Pinet aumenta e que vocês precisam encontrar gametas, ok? Então, até a nossa próxima aula.